É que Genópolis também é uma coisa. Ele é muito histórico, né? Porque ele é do século XVI. Então, enfim, aconteceu lá toda a vida burguesa de São Paulo, na semana de 22, ali no casarão da Dona Veridiana. Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar o Arc 2P. É isso aí. Animação. É sempre assim. É sempre assim, com desanimado ou animado? Não, o Samuel sempre quer interromper a abertura. É que ele chegou de férias. O papel é ele tá esse. animado. Não, férias não. Eu estava fazendo caiaque. Caiaque no... Vamos lá, Duda. E Sem mais interrupções. eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel, Ô, com pessoal. o Satoshi Opa! e com a Elis. Oi. E hoje o nosso tema é Bom, a gente vai falar hoje sobre alguns bairros de São Paulo, certo? exato. Isso aí, alguns bairros que a gente acha interessante. Inclusive, já falando, esse tema é uma sugestão de um amigo meu, o Vereia. Então, Um Vereia, abraço. se você estiver ouvindo, você que pediu, depois comenta aí. A ideia da gente falar de alguns bairros específicos, né, que a gente escolheu aqui, até porque cada um de nós teve uma vivência nesse bairro, morou em algum momento da vida, alguns até moram ainda, né? Mas o amigo do Dadá teve essa necessidade, vamos dizer assim, Dadá, Ainda tem, né? de estar procurando Tá procurando um lugar pra morar e falou que acaba não conseguindo ver tão claramente, talvez igual a gente consiga, os prós e contras do bairro em si, né? Normalmente, quando alguém vai procurar um apartamento, acaba procurando muito mais as coisas específicas daquele imóvel e não tanto da região que ele tá, do entorno e tudo mais. Então, ele pediu essas dicas aí e acho que acaba valendo para mais pessoas, né? Então, Com por isso que a certeza. gente trouxe pro programa. E é claro que a gente está falando aqui da cidade de São Paulo, capital, né? Que tem muitos bairros, eu não sei exatamente quanto aí, mas talvez uma centena deles, né? Acho que não tem uma centena. Talvez se não bate em 100, Talvez bastante dezenas. bastante dezenas, quase uma centena. Enfim, são muitos bairros, bastantes dezenas. Enfim, a gente escolheu aqui alguns que a gente acha mais interessante, mas a ideia é até no futuro isso virar uma série, essa Talvez. né? Daí quem Não, sabe a agora gente falar de pensando- outros mais importantes também. Quer dizer, mais importantes não, outros relevantes também. Né? Agora pensando, talvez tenha centenas mesmo, porque só de subdistrito acho que tem 32, né? Em São Paulo. Só em, E considerando cada subdistrito aí tem vários bairros, né? Pelo menos uns 5, 6 bairros. é isso Então aí. acho que ultrapassa a centena. Assim. Então, chutei certo. Mas Quase, foi um hein? chute mesmo. Mas enfim, então hoje a gente escolheu aqui 8. E cada um vai falar um pouquinho aí deles. E assim, a gente tem alguns dados aqui técnicos, né, coletados na prefeitura. Mas eu acho que o mais importante para você que está ouvindo aí é que a gente vai dar um parecer muito, um tanto quanto pessoal, né? Do que a gente viveu, de como é a nossa vivência nesses lugares, enfim, os sentimentos, as sensações que a gente tem e como eles funcionam de uma maneira geral, tanto do aspecto de transporte, da localização e outras peculiaridades de cada lugar, certo? Perfeito. Bom, eu já estou falando, eu vou começar pela Moca. Oba! Eu vou fazer aqui já a propaganda, né? Eu moro lá na Moca. Mas fala a língua deles, né? Fala, senão eles não vão entender. Sou Moquense. catomoquense. Ô, ô, tá louco. O cara fala, você vai comprar um prego lá na esquina, o cara, não tem esse prego hoje. Puxa vida, tá louco, viu? Eles falam assim. Mas ó, semana que vem sem falta tá aí. Eles falam meio parecido com aquele o Luciano Huck. É uma espécie de Luciano Huck. Loucura, todo mundo- loucura! É, mais ou menos isso. Todo Mas o mundo- Luciano Huck não é da Moca? Não, mas é que ele fala meio assim. Ele fala com uma entonação meio engraçada. É o Lata Velha no Caldeirão. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas a gente tava até brincando aqui, né? Aí o pessoal falou, mas como é que eles falam? Eu falei, não, as pessoas não ficam falando assim na rua. Mas você vai, por exemplo, numa padaria, num lugarzinho mais específico, aí realmente rola um sotaquezinho e tal, né? Bom, falando, até explicando o porquê desse sotaque, a Moca ela tem um número, teve, né, no passado, um número grande de imigrantes italianos, né? Inclusive ainda hoje tem a festa lá da Querupita, e tal, uma festa que... A Querupita não é da Moca. Foi mal, San Genaro, confundi. San Genaro. Querupita é no perto da no Paulista, ali Bexiga. no Bexiga, né? Que também tem muito imigrante italiano. Então, é a festa de San Genaro. Então é uma festa bem tradicional lá da Moca e tal.
E assim, falando realmente da vivência do bairro, né? Tem o Clube Juventus, Tem o Clube Juventus clássico, que é né? tudo um clube, rodeado. Clube importante, que é tudo o quê? Tudo é. Todo mundo que mora lá sempre sim. tem que estar comentado. Tipo, Juventus quase ganhou Ele ontem. fica na Rua Javari. O É Juventus esfirra, eu nem sei onde o time tá. Se tá na terceira divisão, sabe? Não O sei. time da Juventus. Não sei. Poxa, Eu nem sei. Eu acho que tá na. Mas é um time. Eu acho que tá na segunda do Paulista, tá no A2, né? E no Brasileiro. Eu acho que o deve Samuel tá fora não de é divisão. moquense, se ele não sabe, velho. Essa informação é verdade. Faz pouco tempo que você chegou lá, né? Saber de Javari. Mas quem quiser comprar uma camisa do time da Juventus, só tem no Shopping Moca. Um amigo italiano do meu irmão pediu, vou avisar ele. Um amigo italiano pediu. Porque o Juventus é inspirado Na Juventus. Então. Mas vamos lá. Mas enfim, tem lá na Rua Javari o clássico e tradicional Clube Juventus. E a Moca realmente se organiza muito em torno dele ali, né? Ele é um ponto importante. Inclusive, para você poder morar, você tem que passar por um teste mostrando que você sabe do clube, né? E o Samuel provavelmente fraudou esse teste. Não, foi minha esposa que passou. E eu entrei por agregado, entendeu? Muito bem. Então é um bairro, assim, tanto quanto até boêmio. Tem muito restaurante, tem muitos bares e tal. É muito gostoso. E era um bairro que inicialmente ele era muito horizontalizado, né? Era muitas, ainda é muitas casas e talvez, mas ele sofreu um processo de verticalização. Hoje tem alguns prédios lá. E além dessas casas, o que tem muito ainda são galpões e inclusive tem uma área grande de contaminação. E esses galpões estão lá por conta disso, que é onde está o Shopping Moca ali, né? Tem uma faixa que é na Presidente Wilson, que é uma área toda contaminada e aqueles galpões estão ali. E eventualmente consegue uma validação da prefeitura para mudar o uso, que foi o caso do Shopping Moca, que inclusive deu uma grande mudada ali, né? É um shopping bem legal. Muito bem, é um lugar que está numa região privilegiada, eu entendo, porque está muito próximo do centro. Só acrescentando que esses galpões vêm da época industrial, que foi toda a parte de industrialização de São Paulo passou por lá e por isso que tem tantos galpões que hoje estão abandonados por conta de interesses econômicos que acabaram saindo de lá, as empresas acabaram saindo de lá e acabaram ficando abandonados, alguns largaram infectado e tudo mais, mas é por isso que ainda tem um pedaço meio abandonado nessa região, mas que tem sido, eles estão conseguindo tirar esses galpões e revitalizar, exatamente. Então, isso que você comentou na questão da industrialização, realmente começou em São Paulo, começou por ali, né? Então ainda existe os resquícios, inclusive edifícios, fabris assim, de tijolo e tal, até bonito. Inclusive tem um bem no começo da Paz de Barros que virou um extra. E é um extra muito bonito, um edifício todo de tijolinho, um bem tombado, metálica. A casca dele é tombada, né? O interior foi todo igual adaptado. Pacaembu, né? E é bem bonito, é bem interessante. Então, bem no começo da Paz de Barros, que é a avenida, eu diria, é o coração da Moca, é a central, né? Tem esse extra aí que é no edifício histórico. Pois muito bem, está acontecendo essa transformação lá, né? Então, está sendo modificado. Por exemplo, estão fazendo lá agora uma faculdade, se eu não me engano, é em Morumbi, alguma coisa assim, ocupando um desses edifícios grandes ali, no comecinho da Presidente Wilson, onde já tem um outro condomínio de alto padrão muito interessante também, um condomínio misto com residência e escritórios. Então essa mudança está acontecendo ali de uma maneira gradativa e isso se deve muito ao fato da localização da Moca, de ele estar muito próximo do centro e ter uma oferta de infraestrutura muito boa. Tem ali o metrô Bresser Moca, numa extremidade, na outra extremidade tem o Vila Prudente, da linha verde. É outro bairro, a Vila Prudente, mas está conectado praticamente com a Moca, né? Tem a linha férrea também. Tem a linha férrea. A linha férrea, CPTM. Se eu não me engano, eu precisava ter uma certeza sobre isso, mas ela hoje está sendo mais usada para carga. Não, ele continua. Tem a estação Ipiranga, que é ali grudado na Moca, e que ele vai até o Brás. Mas você saberia dizer se está funcionando isso para... Tá, linha 10. Ela chega até lá? Linha 10 é qual cor? Turquesa. Turquesa, isso. Tem gente que se liga na cor. Que vai do Brás ali, do Brás não, né? Da Luz, eu acho. Agora eu não sei. E vai até Rio Grande da Serra, né? Que atravessa toda a ABC. Então, tem metrô, tem a linha férrea, de trem, né? Que ainda tá ativa lá. Ônibus tem uma oferta enorme de linhas para todos os lados. Tem ciclovia por lá? Ciclovia não tem, isso é uma pena que ainda não tem, né? Imagino que, inclusive na Paz, que a Paz de Barros é uma avenida principal, mas ela já está meio que
quase que toda ocupada. Tem um canteiro central pequeno onde tem a linha de corredor de ônibus. É que eu não sei se ela foi a primeira avenida de São Sei Paulo, se mas vai ela foi ter, a primeira a fazer um. Não sei se foi a primeira, mas foi a que concentrou o corredor de ônibus nas linhas centrais e não nas laterais, né? É isso aí, eu lembro que rolou até uma polêmica na época dos moradores, né? Porque essa é uma avenida tradicional zona, você vê que tem uns edifícios também tradicionais lá antigos do pessoal da Moca e rolou um certo estresse. Mas isso já está superado, obviamente, já faz alguns anos e o pessoal se adaptou. Mas não sei se conseguiram descer pela porta do lado esquerdo e não mais do lado direito, né? Mas além disso, né, tem além da infra de transporte e tal, tem teatros, né? Como eu já salientei no início, tem muitos bares, muitos restaurantes. E é um bairro bastante boêmio e muito das pessoas na rua mesmo, andando ali. É bem gostoso de andar. Tem alguns parques ali, poucos, mas tem. Tem um parque da Sabesp, que é na própria Paz de Barros. Tem um outro parque mais para baixo, que fica perto da Universidade de São Judas. Inclusive lá tem 2 universidades, a São Judas e essa que vai fazer agora. Então tem de tudo um pouco lá na Moca. Ele representa mesmo, esse bairro representa mesmo uma fração de São Paulo. Assim, bem, como é que eu poderia dizer, bem justa a realidade da cidade, né? Um pouquinho de tudo tem ali. É um bairro muito gostoso e tem uma oferta de imóveis muito boa também. Tem apartamentos de alto padrão, apartamentos muito bons, principalmente no Parque da Moca, tem edifícios lá com excelentes apartamentos, grandes, né, de 150, 200 metros quadrados. Como tem casinha sobradinho numa vilinha que você pode encontrar, tudo isso no mesmo bairro. E a questão de uso, assim, é muito separado, área residencial de área comercial, é bem misto, como que é? Então, nesse ponto de vista do comércio, né, ele está bem misturado com a residência. Então, por exemplo, eu até quando eu fui morar na Moca, que foi na ocasião do meu casamento, né, foi a primeira vez que quando eu comprei meu apartamento, foi por isso. Caiu uma lágrima quando você falou, emoção, foi por ocasião do meu casamento. É emoção boa. Muito bem, quando eu casei fui morar lá e eu lembro que eu até brincava com meus cunhados, eu falava, cara, faz um raio de 500 metros do meu apartamento, tem tudo que você imagina, tem loja de vestido de noiva, tem restaurante mexicano, tem banco do Brasil, tem tudo que você imagina. Então é tudo muito, muito pulverizado, né, eu diria, mas tudo mesmo, a gente fazia uma brincadeira lá e era assim, raro uma coisa que não tinha, que você consegue fazer muita coisa a pé ali. Exatamente, você faz a pé tranquilamente. O que você não faz a pé são maiores deslocamentos. Por exemplo, o metrô, dependendo de onde você está, você tem que pelo menos pegar um ônibus, porque ele fica nas extremidades, né? O metrô da linha vermelha fica no começo, o outro da linha verde fica lá na outra ponta da Moca. Não fica no miolo do bairro, né? Se você ficar no meio da Moca, você tem que pelo menos pegar um ônibus. Mas tem o Ou trem se você no for meio, um cara né? esportista, você vai a pé. Mas tem o trem no meio. Tem o trem no meio, exatamente. Mas é muito pulverizado isso, assim, é bem, bem interessante. Enfim, é um bairro muito boêmio, muito, muito gostoso de se viver. É bom que o Samuca já falou faço aqui a boêmio minha 14 defesa. vezes e ele não toma uma cerveja. Mas é gostoso de você ter esses bares aí, são bares muito, muito do bairro, assim. Então é gostoso você sentar lá, comer um negocinho. Enfim, o bairro comer uns acepipes, é conhecido pelas comidas italianas, então né? Então é Então uma você calçada imagina que dá pra andar, uma calçada que... Mais ou menos, mais ou menos. São Paulo ainda, né? Então, engraçado, hein? Eu falei muitas coisas positivas da Moca. Que a calçada é inviável, né? Então, mas olha só, Elis, eu falei de muitas coisas positivas da Moca. Uma das coisas negativas é que é um dos bairros mais esburacados de São Paulo. Então, tanto para carro, né, havia mas isso é todos os o leito bairros carroçável. Então, mas o esburacômetro, o esburacômetro não. Tem um negócio da Band News, né, que chama buracômetro, que eles fazem, as pessoas ligam lá e falam. E a Moca foi um dos mais, se não o mais, que houve maior número de queixas. Agora nem tanto, mas talvez pela circulação também de cargas. É que agora nem tanto. Diminui, mas enfim, sei lá. Mas fica o alerta aí, eu sou prefeitura. Pelo amor de Deus, vamos arrumar o bagulho lá, porque inclusive eu tive agora no Rio de Janeiro, é outra. Engraçado, as pistas lá são excelentes. É que o pessoal anda só de bike lá, né? É verdade. Não, é verdade. Mas bike, e agora de cara, impressionante. Eu não sei como é que eles acham lá, mas comparado a nós aqui, tá louco. Parece Estados Unidos, as pistas, né? Estados Unidos? Mas chega de falar da Moca. Quer dizer, eu poderia falar mais e mais. Moca, né? bello, tutti frutti, hein? Você falou bem, né? Isso aí, você já pode morar lá. Pra quem gosta de carro, a Moca também tem a maior comunidade de lowriders do Brasil.
Lowrider. Fica Aqueles que pulando. pulam. Mas é isso aí. Depois, se eu lembrar de alguma coisa mais importante também, eu volto a falar da moto. Fala da segurança que você falou antes. Importante. Eu ia Ponto lembrar depois, mas o Sato importante. já me lembrou. A Moca foi considerado não, né? Através considerado. dos dados, é considerado o bairro com menor índice de assalto à residência. Isso em números, né? Em números, exatamente. E do outro lado, tá um outro bairro que eu vou daqui a pouco achar o dado certo Parelheiros? aqui. Não é. Eu vou achar o dado dele certinho e vou falar depois. A Moca seria o número menor e o outro bairro que ocupa a posição de maiores assaltos é 6 vezes o que acontece na Moca. Né? Eita. Então, mas é claro, assim, a gente tem certos cuidados lá. Por exemplo, no próprio prédio que eu moro, já tentaram uma ou duas vezes entrar meio que assim, como é que fala? Roubar. Entrar de gaiato, isso. Não foi nada armado e tal, mas daquele cara que, né? Mas aí, Quando abre o portão da cuidados, garagem, entra ali no Miguel, né? tipo isso. Mas tomando certos cuidados, é um lugar. Eu nunca fui assaltado lá, nem minha esposa também. A nossa experiência nesse aspecto é bem positiva. Eu vou falar do meu então, posso? Você tem um bairro? Tenho, comprei. Comprou. Comprei. Manda Mas ver. foi só o bairro, não o subdistrito ainda. Manda ver. Eu vou falar um pouco de Pinheiros. Eu moro em Pinheiros desde que eu nasci. Não, mentira. Quando eu nasci, eu morei um tempo em Moema, bem pouquinho, eu era bem pequeno. Depois fui para a região lá mais para perto da Paulista, em apartamento alugado. E depois vim para Pinheiros quando eu tinha uns 5 anos. Não consegui enxergar tanto o crescimento do bairro, né? Acho que quando eu era moleque não prestava tanta atenção nisso. Mas hoje, falando de como é morar lá, assim, né? Ele é um bairro que eu acho muito completo assim, por isso que eu perguntei pro Samuel sobre como que é a questão, se é misto, se é muito separado residência de comércio e tal, porque é uma coisa que eu sinto, que eu acho muito boa em Pinheiros, é que eu consigo fazer muita coisa a pé mesmo, apesar, mesmo tendo metrô, ônibus de fácil acesso que vão para todos os lados, consegue fazer muita coisa a pé. Então é diferente de alguns bairros residenciais de São Paulo que você precisa do carro para tudo, sabe? É 5 minutos de carro, mas é de carro, Tipo sabe? Morumbi. Tipo Morumbi, é assim. exatamente. Mas Morumbi não é 5 minutos de carro, é 3 horas. O trânsito, tem que pegar um O trânsito. trânsito. Mas e Pinheiros eu acho muito bom por isso. Ele também tem uma infraestrutura de transporte público sensacional, né? Na região que eu estou especificamente, ele é muito próximo já de 3 metrôs. Então, metrô de Sumaré, da linha verde, Clínicas da linha verde, tem Oscar Freire da linha amarela. Aí descendo um pouquinho mais, já para quase Vila Madalena, mas ainda também considerado Pinheiros, tem o metrô Fradique da linha amarela também. Sobe um pouquinho, você já tem ligação com os metrôs da linha verde inteira da Paulista. Então, Faria Lima, né? Faria Lima descendo um pouquinho mais, exatamente. Então, ele é um metrô, é um bairro bem completo. Ele é bem misto, então é residência com comércio um do lado do outro, e isso eu acho que ajuda uma questão urbanística que a gente já comentou em outros episódios, a questão de quando você tem comércio, você tem gente, e aí isso também ajuda na questão de segurança. Então, bairros residenciais, dependendo do horário da noite ali, tende a ficar mais escuro, menos movimentado, e isso atrapalha na questão de segurança. Já fui assaltado uma vez perto da Sumaré, mas assim se vê muito pouco. Eu não sei se é por ser uma área um pouco mais nobre de São Paulo, bem centralizada, não sei se tem mais questão de segurança pública, mas É que também tem a concentração de empresas, né? também Tipo, isso. quem é da Moca provavelmente trabalha fora da Moca, né? Sim. E em Pinheiros, a chance do cara trabalhar em Pinheiros é muito grande. É muito grande, exatamente. Então, esse fluxo como a Elis falou antes aqui, com um certo tom de crítica, falou que Pinheiros é uma bolha, Não né? foi com Tony. É uma bolha. Então, assim, ele também é bem grande, é um bairro bem grande, acaba abrangendo outros bairros ali, mas se você colocar Pinheiros na carta, ele vai chegar lá também. Mas ele sendo uma bolha, é isso, assim, o pessoal que trabalha por lá procura
por aquela região para morar, pelo menos enquanto trabalha nessa região, porque o deslocamento é muito fácil. Agora está chegando, tem muita ciclovia. A única questão começaram as ciclovias na época da gestão Haddad, ciclovia e ciclofaixa nesse bairro, né? Então boa parte começou por ali, que era para conectar com a Paulista, descendo até Faria Lima também com ciclovia. Ele só tem um problema, que ele é um bairro com muito declive a clive, obviamente, da onde você vem para onde você vai. Mas e aí o que acaba dificultando um pouco o uso da bike, mas agora estão chegando os patinetes, que também elétricos, que são patinetes elétricos, que também estão ajudando bastante nessa questão do transporte. O que eu enxergo também como uma evolução boa é que você percebe que muita gente dessa região tem vendido seus carros. Eu fui um deles, porque o transporte público ele é muito bem assistido nessa região, e por ser uma região, ela é da Zona Oeste, mas ela é bem centralizada na cidade. Então quando você não consegue ir de transporte público, ou carros compartilhados como Turbis, Ascar, tem muito nessa região, ou patinete ou bicicleta compartilhada. Então você tem muitas alternativas de transporte sem precisar do carro, e eu vejo que nessa região muita gente tem optado por não ter carro, e isso ajuda muito no trânsito e tudo mais, né? Eu não tenho um dado sobre isso, mas eu tenho a sensação, e isso eu digo pelo que a gente convive aqui, porque a gente está agora, né, a gente grava em Pinheiros, mas se não é o bairro, é um dos que tem a maior oferta de infraestrutura mesmo, assim. Então, se a gente contabilizar tudo, ônibus, metrô, trem, esses novos sistemas de locomoção, bicicleta, patinete, tem de tudo aqui, né, cara? Tudo. Terminal de ônibus enorme ali embaixo, no Largo da Batata. Tem a Rebouças, que é uma avenida concorrente. Até isso que eu ia falar. Quase que conectado na Paulista, de uma certa maneira. Isso que eu ia falar. Na verdade, a gente fala, tem ônibus. Não é? A maioria dos bairros tem ônibus, obviamente. A questão é quantas vias arteriais se tem para ter uma quantidade de linhas que atenda a maioria da população, né? Então aqui a gente tem vias arteriais como Faria Lima, Doutor Arnaldo, Rebouças, Paulista, que fazem essa conexão muito bem com o bairro, né? Então, com 2, 3 quarteirões você andando, você está em uma dessas avenidas, ou em outras vias que conectam a essas avenidas, que fazem com que você tenha você é atendido de uma forma muito boa pelo transporte público, ou pelos transportes hoje que são os compartilhados, que eu acho que são o futuro, de bike compartilhada, patinete compartilhado, carro compartilhado. Então hoje eu já estou Aqui é o bairro dos Early Adopters. Eles De quem? Early Adopters, são aqueles que utilizam dessas inovações primeiro, antes de todo mundo, né? Sim, então, sim. Patinete, a própria ciclovia, esses carros compartilhados. Isso, mas são as cobaias, né? É que eu acho que der zica. isso está muito ligado também com o perfil das pessoas que estão aqui. Sim, né? sim. Isso é uma característica muito forte em Pinheiros, né? Então, É um bairro jovem, né? Eu não tenho dados também, assim como o Samuca, mas me dá a sensação que é um bairro que a gente circula e tal, que hoje a população é muito mais jovem, não sei como que é na Moca, né? Mas aqui, claro, tem aqui. A Moca, o mais jovem é 120. Samuel chegou lá, baixou a média. O mais jovem já morreu pra esse tempo. Não, mas a Moca de fato é um bairro mais idoso e tal, né? A procura aqui, a procura aqui tem, claro, pessoas de maior idade e tudo mais. Mas eu digo, a procura, eu acho que hoje, isso também no achômetro, que eu também não tenho dados, a sensação que transparece é que a procura é por mais jovens aqui, pra morar por aqui e tal. Sim, sim. Eu acho que assim, ele é um bairro muito centralizado. Então, assim, igual o Satoshi tinha falado antes, acho que foi até fora do ar, mas que Vila Mariana é bem central, se você vê no mapa ali, então você consegue ir para todos os lados. Eu enxergo que Pinheiros está muito parecido com isso, assim, você consegue ir para todos os lados. Óbvio que muitas vezes, talvez você vai precisar de carro em algumas vezes, mas por conta do tamanho da cidade e não por você estar longe. Então, o bairro de Pinheiros inclusive eu estou procurando lugar para morar e eu quero ficar próximo daqui, nem que dê uma fugidinha para Perdizes, Pompeia. Só pra gente ter um dado real, a faixa etária de 14 a 34 anos é o que predomina aqui. Ah, legal. é muito jovem, né?
Muito jovem. Por isso que tem tanta gente, tem tanto público para essas novas tecnologias aí, né? Tecnologias não, novos transportes e formas de se E locomover. também acho que tem a questão das pessoas que estão aqui, têm mais acessos, né? Coisas que talvez, por mais que seja jovem, se pegar um jovem da periferia, talvez ele não tenha tanto acesso quanto uma pessoa aqui de Pinheiros. Sim, Por sim. ter uma classe, aqui talvez seja uma classe média mais para alta Sim. do que para baixa, né? Sim. Então acho que tem essa diferença também que faz com que o bairro tenha essa característica de aceitar novas tecnologias, ser mais abertos ali, né? Que tipo, questão da bicicleta compartilhada. O roubo não acontece porque tem outro, sabe? Não faz sentido eu roubar. Diferente Sim. de um lugar que você não tem e aquilo talvez seria a única chance de você ter. Sim. Então acho que isso é uma das coisas que faz do bairro ser um pouquinho diferente dos outros. Em contraponto, né, ele é por ser centralizado, por ser jovem, por ter muito investimento nessa questão de transporte dessa região, ele é um bairro caro de se morar, né? Ele é bem boêmio também, como o Samuel falou, mas ele é mais caro. ele é muito valorizado, o metro quadrado não é barato, então tem, obviamente, por ter muitas vantagens, isso acaba se refletindo no valor do imóvel. Inclusive, agora a Green vai lançar, aqui tem patinetes em Pinheiros, patinetes elétricos, na Moca vai ter andadores elétricos, né, pro pessoal. Os velhinhos. Cara, na Moca tem muito. Como que é esse lugar? Onde os velhinhos. Não. Onde ficam pessoas idosas? Asilo. Não, que mas não agora é é casa asilo. de É casa de repouso. repouso. Tem muita casa de repouso. É isso aí. São aquelas pessoas que viveram lá com o pai, a casa do pai, do vô e tal, e eles não saem, ficam ali e tal. Totalmente diferente daqui. Mas aqui Então tem fica também, a dica, viu? Green andadores Andador elétricos nos bairros mais antigos. É isso aí, o bairro mais De tradicional. melhor né? idade, né? Vamos dizer. Dos mais tradicionais. Algo mais a acrescentar sobre. Porque Pinheiros é infindável, né? Dá pra ficar aqui até amanhã. Tem um cemitério em Pinheiros, você falou do cemitério? Tem alguns cemitérios em Pinheiros. Pelo menos 2, né? Não deixa de ser uma casa de repouso. Tá? Repouso eterno, mas... Não, mas uma coisa importante de se falar de Pinheiros também, que é onde tem a Faculdade de Medicina, que é um grande agregador, né, de pessoas, e grande parte desses jovens que fazem parte dessa estatística aqui de deixar o bairro mais jovem, vem da faculdade, porque muitas pessoas que estudam lá e trabalham ali nesse complexo, né, que não é só a faculdade, é o hospital das clínicas e tudo, essas pessoas estão agregadas ali no redor dele. Perfeito. É isso, Pinheiros eu durmo, acordo e vivo aqui. Pinheiros é top, é o coração de São Paulo, né? Pra mim é. Complementando. Vai falar da Liberdade, Satoshi? Não, vou falar do casamento. Já que Danilo falou da Vila Mariana, não vou falar da Vila Mariana. Já fazendo ponto, já conectando mais. Mas eu vou explicar o porquê eu cheguei na saúde. Eu tava buscando uma região mais central, né? Então se a gente pegar a Vila Mariana no mapa e pegar o compasso e fazer um raio de 5, 10 quilômetros, você vai ver que ele é o bairro que talvez atenda o maior número de bairros em São Paulo. Por isso que eu considero ele como uma região central, diferente de Pinheiros, né, que é um pouco mais afastado. Então, como a minha família basicamente é da Zona Leste, ABC, então essa proximidade, para mim, a Vila Mariana fazia sentido. E aí, quando vai para Vila Mariana, a gente vê que os valores não são tão acessíveis assim, né, que ele é um bairro consideravelmente caro. E aí a gente começa a ir descendo. Satoshi, deixa eu fazer uma pequena inferência. Eu falei da Moca, que é início da Zona Leste. O Danilo falou Pinheiros, que é Zona Oeste. O Satoshi está falando da saúde inicialmente. Zona Sul. Zona Sul, né? Beleza, segue. Só pra gente localizar. E aí a gente acaba descendo um pouco, indo para as regiões mais baixas. E aí a região que para mim era acessível é a saúde. E chegando lá... Queria estar na Vila Mariana. Mas depois que começa a morar na saúde, você vê que realmente o bairro da saúde, ele atende muito mais as pessoas que buscam mais tranquilidade que a Vila Mariana. E aí a gente consegue explicar a saúde diferente de Pinheiros e Moca, que ele é mais uso misto, né? Ele separa bem o que é uso comercial e o que é residencial.
Então quando a gente vai para as áreas residenciais são ruas bem tranquilas, não tem aquele zona azul, não tem aquela movimentação de carros estacionados, né? A gente só tem as vias principais que são movimentadas, que são as que ligam Saúde para outros lugares ou quem vem para Saúde. Inclusive onde tem transporte público. Sim. E tudo mais. Né? É abastecido por 3 metrôs, né? Então Praça da Árvore, Saúde e São Judas. Ele está num ponto bastante interessante para quem vai pegar trânsito em São Paulo, né? Porque ele está depois do Jabaquara, que é onde tem o fervilhão ali do pessoal que vem do ABC, da Baixada, pessoal que pega Rodoanel, né? Então ele é um lugar que está mais para o centro, mais tranquilo para o centro, e não tem o mesmo movimento que Vila Mariana, essas questões. Então, por ser um bairro também bastante residencial, considerado, né? Ele tem bastante escola, bastante infraestrutura para crianças, não tem muitos parques, né, em relação à criança, mas tem muito lugar para brincar, espaços abertos, né? Passando para o outro lado, lá do Bosque da Saúde, aí você vai encontrar algumas praças, aí já começa a ficar um pouco mais distante da infraestrutura, mas é um lugar também não tão bom, mas bom de se morar, né? Tem vistas incríveis, porque tem o zoológico ali um pouco mais para baixo, né? Então quem pega apartamento do outro lado, muitas vezes acaba comprando não só pelo preço, que é um pouco mais baixo, mas pela vista que tem. Então talvez seja uma das vistas mais bonitas de São Paulo, né? Para quem gosta de vista, né? Então todos os prédios eles ficam cercados. Eles cercam o parque, né? Então, para quem não vê um prédio de frente, a não ser que o arquiteto seja muito burro e faça um projeto mal feito. A gente pode chamar de burro porque... Mas se você pegar a implantação ali, provavelmente ele vai mirar para a melhor vista que tem, né? Então tem esse privilégio para quem mora lá. Falando do Bosque, né? Bosque da Saúde. Sim, no Bosque da Saúde. E aí tem aí como eu falei, né? As vias comerciais eles são sempre em locais já destinados a eles, né? Então são vias principais de circulação que fazem as transições da cidade, mas o resto é tudo basicamente residencial. Ele não tem tanta infraestrutura de questões de equipamentos culturais, mas o foco lá é saúde, educação e moradia, né? O resto é a questão de sair do bairro e ir para outros, né? Tem poucos restaurantes, uma comunidade gigantesca de orientais lá. Lembrar que tem... Então, como o japonês dizem que dura muito, né? Então tem muitos velhos. Green, já dá pra fazer andador elétrico naquela região ali também. Então, muito parecido da Moca, é um bairro que você encontra muito repouso, né? Casa de repouso. Tem muitos velhos na rua, né? Dados curiosos também é que muitas pessoas jovens, né, entre aspas, costumam passear com seus cachorros bem tarde da noite, né, depois das 10, 11 da noite. Então isso é um sinal eu considero um índice de segurança do bairro, né? Sim. A partir do momento que você vê gente andando de madrugada, crianças, né? Então eu considero um bairro seguro, bastante seguro, na verdade, limitando ali da Avenida Domingos de Moraes, Ricardo Jafé, né? Dentro desse limite. Para lá do Bosque da Saúde não é tão seguro assim, mas você não vê pessoas passeando com cachorro, crianças na rua no período noturno, mas durante o dia é comum ver. Mas nesse miolo que eu citei agora é incrivelmente seguro, assim. Você anda na rua, você vê casa de janela aberta, sabe? Então nesse aspecto é muito tranquilo. Acho que é legal frisar também só como é que fala? Da distância, melhor, da proximidade do bairro da Saúde com o aeroporto de Congonhas, né? Porque não tá colado, mas ele tá ali. Pra quem tá mais perto do São Judas ali, ele dá uns 7 minutos de carro. A pé daria uns 25, meia hora. E você que mora por lá, sentiu já uma certa interferência dos aviões, aquele barulho, alguma coisa incômoda? Não, que eu morava na parte mais de cima ali da Saúde, né? Hoje que eu tô morando no Jabaquara, tem mais avião do que... Faz parte da rota? Porque ele vem faz a volta sul, né? E aí ele vem de Jabaquara pra chegar no São Judas ali, né? Moema ali. Então ele faz a volta baixa, né? É um incômodo? Não, porque eu não tenho problema de sono, né? Então... Mas pra quem eu acho que pode ser um problema. Assim como na Moca ali na Avenida Baixa ali que passa o trem, também é um problema. Também é um problema, mas pra quem tem sono, enfim, mais fundo ou, sei lá, usa qualquer anti-ruído aí, resolve o problema. E eu acho que também tem a ver um pouco com costume, né? Tem gente que cresce nessa região ouvindo o avião a cada 5 minutos e você fala, você ouviu o avião? Nem percebe. Nem percebe, né? Não que isso seja uma coisa boa
questão de saúde, assim, de ser saudável. Mas é um costume, você acaba se acostumando com isso, né? Então, pessoas estão acostumadas a morar em casa, ou em vilas, ou em bairros mais residenciais, que não ouve tanto barulho da rua. Quando vem para minha casa, mesmo eu morando no apartamento de trás, para os fundos, não tá de cara com a rua, acha que tem muito barulho da rua, cardeal, sabe? Barulho de ônibus e tal, Nossa, e é uma já coisa que sofri. eu já nem reparo mais. Isso pra entendeu? quem mora em saúde, você ouve zero, né? Pessoa de rua, pessoa falando na rua, ônibus. Tipo, o ônibus lá só passa nas vias principais, né? Então, pra quem mora ali no miolo, tem que andar até um ponto. Então, saúde não é tão prático assim, né? Vou sair de casa, eu tenho um ponto de ônibus na rua, né? Você tem que andar pelo menos uns 5, 7 minutos. Não que seja longe, mas tem que andar um pouquinho pra chegar nessas vias mais principais. Eu ia até te perguntar, e a questão de, sei lá, coisas do dia a dia, por ser residencial, você tem que pegar carro toda hora, ou você consegue ainda ter, assim, algumas vias que tem um comércio, tipo padaria, mercadinho, coisas que você precisa no dia a dia? Não, essas coisas de serviço, né? Padaria, lavanderia, pet shop, essas coisas tem no miolo ali, né? Misturado com as residências, porque é oportunidade de negócio. Sim. Mas se você quer ir num restaurante, num mercado, numa Marisa, num banco, né? Aí você tem que subir na avenida principal, que tem tudo, mas caminhar 10, 15 minutos, dependendo de onde você tá, né? Tá. Mas não é tão distante assim, não. Beleza. Muito bem. Bom, então eu vou falar de um bairro que eu acho que todos aqui acabaram vivenciando de alguma forma, porque é onde está localizada a universidade a qual a gente frequentou, que é o bairro... Não estudou, né? A gente frequentou. Frequentou é a palavra mais cabível, né? A gente ia. Falem por vocês. A gente ia. A gente estudou, frequentou, deu uma passada, enfim, cada um. Tem bares lá, é bem boêmio, isso eu lembro. Que é Higienópolis, além de tudo, é um bairro, um dos bairros mais antigos de São Paulo, né? Data do século XVI. E é um bairro bem típico, tem as polêmicas, principalmente quando a gente for falar agora de transporte. Ele é um bairro bem polêmico nesse quesito. Já falo por quê. Mas eu acho que aqui todos têm algo a complementar, justamente pelo fato de termos todos, de alguma forma, experimentado. Eu morei lá há um tempo, justamente por causa da faculdade. Bom, então é um bairro que ele tem esse nome que já chama a atenção porque significa cidade ou lugar higiênico, que foi o primeiro bairro de São Paulo a ter o tratamento, ter saneamento. Então, além de tudo, é um bairro também com muitos edifícios históricos, justamente pelo seu início, né, no século XVI. Então, casarões dos barões de café e tal. Foi um bairro, principalmente que iniciou da vida cultural. Então, na semana de 22, era ali muito nos casarões que aconteciam o burburinho do povo cool. E Os pensadores. Os pensadores, Hoje é um bairro bastante residencial, mas que também é bem servido de comércio. Além de tudo, ele está localizado na região central, ali no Espigão da Paulista, então na região mais alta de São Paulo. E é próximo da região central mesmo, centro ali, né, Sé, enfim. O centro velho. Então ela é bem servida, é um bairro bem servido, sem dúvida, pela sua localização e ele mesmo pelo comércio e bastante residencial, mais verticalizado, bem mais verticalizado do que a gente falou até agora. Totalmente verticalizado, né? Uma casa lá é rara. Lá ainda tem os antigos casarões, né? Os casarões. Só que tá mais pra baixo ali pra região de Pacaembu. Algumas casinhas, sobradinhos, assim, que hoje são maioria comércio, né? Quase. Esses casarões hoje também são organizações, ou são institutos, né? Institutos, né? Isso, viraram agências bancárias, restaurantes. Tem um antigo. Não continua sendo uso residencial para 17 tem suítes. Tem o Clube São Paulo, que foi uma dos maiores casarões da região, que hoje é um clube fechado, que hospeda também festas, né, e tal. Bom, ele também, com relação ao transporte que eu falei polêmico, ele é bem servido. Mais ou menos, mais ou menos. Peraí, deixa eu acabar.
na sua periferia, vamos dizer assim. Deixa Então ela defender o dela. as vias, tem a própria Consolação, né? Ali embaixo tem a Avenida Pacaembu, ali embaixo Angélica. Angélica. Então ele tem ali bem servido no sentido de vias para circulação dos ônibus. Tem os metrôs, mas os metrôs, por isso que eu digo na periferia. Então ali o mais novo, que é o do Higienópolis, que fica como ele tem esse nome, Higienópolis Mackenzie, que fica na Consolação, então não fica dentro do bairro em si, que era a ideia que fosse mais dentro do bairro. Então, ali no miolo, a gente realmente tem mais dificuldade de ter acesso ao transporte público, por uma questão, sim, da população ali, classe média alta, ali é um bairro nobre, muito nobre, e essa preocupação de que esse tipo de acesso pudesse, de alguma forma, segundo... Modificar essa característica. Segundo os moradores lá, né? Não todos, claro, uma parcela deles poderia... Uma parcela considerável, né? Porque conseguiu... Mas tem a ver também com a densidade do bairro, né? Por ser muito verticalizado, isso também dificulta você conseguir fazer vias de metrô no miolo do bairro, né? Tem isso e tem sim esse fator, que quando tem um shopping, o shopping Genópolis, Pátio Genópolis, teve a polêmica também, porque poderia ser algo que mudasse o que eles enxergam como um bairro mais residencial, seguro nem tanto, aí eu tô dizendo mais também com um viés pessoal. Não é um bairro perigoso, mas também não é um bairro que as pessoas andam tão tranquilas. Passou das 8, já na ninguém anda rua, sozinho na rua. Ele é muito, muito, muito arborizado, que é uma coisa muito boa, que tem até o Parque Buenos Aires, que as pessoas utilizam bastante, a localização também é boa, ele fica ali às margens da Avenida Angélica, e é um bairro muito pet friendly, assim, tem muitas pessoas com animais e que usam o próprio parque, tem um espaço para animal, né, para você levar o seu cachorro ali para ficar brincando solto, porque na maioria dos parques os cachorros não podem ficar soltos, né, tem que ter esse local destinado. Então, assim, com relação à arborização, área verde, ele é muito, muito bom, até o clima ali é agradável, mais úmido por questão disso. Aí o metrô, como eu estava falando, então tem o metrô da linha amarela na Consolação, que é na periferia do bairro, o metrô Santa Cecília, que é a linha vermelha, né, um dos mais antigos. O Marechal também, o né? Marechal também é de acesso ali. Tá agora que foi uma outra polêmica, mas vai ficar às margens ali também na Consolação, a linha 6, uma nova estação que vai chegar. Então, dependendo de onde você mora, no bairro, você tem esse fácil acesso. Você está mais na periferia, se você está mais na região central do bairro, ali no miolinho, você tem mais a necessidade, sim, de utilização do carro. Existem algumas poucas, mas existem ciclofaixas lá. Ciclovia não tem. Você só vai ter a ciclovia mais Pacaembu, próxima, né? na Pacaembu e na Consolação e na Paulista, né? Tem a proximidade com a Avenida Paulista, né, que é um centro comercial. Então, acho que muitas pessoas moram lá e trabalham pela região. Eu posso só acrescentar, acho que uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar dos outros bairros, a gente podia já acrescentar no da Elis, sobre a questão já que a gente está falando de imóveis, e falar sobre se tem novos empreendimentos na região. Por exemplo... na verdade, Higienópolis, ele tem um grande número de apartamentos, né, de empreendimentos antigos, né, então até empreendimentos de arquitetos famosos, como Vila Nova Artigas, a Tacho Jurado, então com tamanhos, né, dimensões hoje comparados ao que são os novos, muito grandes, com pé direito de até 3 metros alguns. E por já ser muito verticalizado o bairro, dificilmente tem terrenos para novos empreendimentos, alguns, né? Mas é mais raro e são mais os antigos mesmo, são prédios mais antigos, né, como eu falei, com essas características modernistas. Tamanhos consideravelmente grandes, né, perto do que a gente vê hoje. Mas não com empreendimentos que a gente vê com grandes áreas de lazer e tal, né? Então, mas
é interessante caminhar pelo bairro e ver edifícios históricos, tanto os casarões quanto os da década de 50, 60, que tem o peso histórico da arquitetura moderna também, né? Isso então só acrescentando, Pinheiros, apesar de ser já bem verticalizado, ele é um bairro menos antigo que Higienópolis, então ele ainda assim tem uma região boa de casas ainda, então por conta disso, por ter essa valorização grande, tem muitos empreendimentos sendo lançados, assim, num raio de 10 quadras, 10 por 10, assim, tem 20 empreendimentos sendo lançados, aqueles apartamentos de estúdio de 18 metros quadrados, que é tipo, more numa região boa, pagando pouco, só que o pouco é tipo 15 pau o metro, dormindo no vaso, né, que é a região que você pode. Então, só acrescentando essa questão, porque acho que para quem tá ouvindo conhecer o bairro, mas também saber as possibilidades que tem para conseguir morar ali, acho que uma coisa que a gente tinha esquecido de falar. Se você der um Google rápido assim na área, ver os lançamentos que estão lá, eles são exclusivamente de Pinheiros, estúdios, né? Você tá falando? Não, estou falando de Higienópolis. Exclusivamente de 15 a 30 metros quadrados, são estúdios, né? São pouquíssimos. E o que tem fora disso, de residencial, são edifícios comerciais. Então, realmente é um bairro já consolidado, como eles falou, né? Aqueles edifícios históricos, alguns até modernistas e tal. E ele é bem denso, né? É um bairro que dificilmente vai ter uma mudança de vida assim, drástica, né? Lá também é um bairro com uma mistura, tem bastante pessoas de mais idade, tem jovens também, mas eu acho que ainda tem são os filhos desse pessoal de mais idade. Ainda tem um público de mais idade. É um dos bairros que tem a maior colônia de judeus, né, judaica lá. É bem servido com instituições de ensino, então a própria Universidade Mackenzie, ali a FAP, né, Fundação Álvares Penteado, tem a Escola de Design Italiano, tem a Pan-Americana, a PUC, parte da PUC, né, que a outra parte fica em Perdizes, a Escola Internacional de Cinema, então ela é bem servida. Então acho que e tem os colégios também, né? Tem os colégios Rio Branco, famosos, tem o próprio Sion, Mackenzie. o próprio colégio do Mackenzie. Então assim, com relação à infraestrutura de ensino, por isso que esses jovens na sua maioria são estudantes ali da região, por isso que faz essa mistura, mas ainda assim é o público de mais idade que mora lá e que tem essa preocupação para que o bairro continue sendo o que sempre foi. Não evoluir. Vale a pena salientar que não está dentro do bairro, mas está colado na praticamente divisa, né, com o Pacaembu, que é o estádio do Pacaembu. Ou seja, são poucos bairros em São Paulo que têm o privilégio de ter um estádio, ou melhor, uma estrutura deste porte, né? Tem o Morumbi, lá no Morumbi, tem lá na Zona Leste. O estádio do Juventus. Não chega a ser um estádio. É um campo que tem umas cadeiras em volta. A gente chama carinhosamente de arena lá. Mas são poucos os bairros que têm esse privilégio, né? Morumbi, Itaquera agora do Corinthians, Pompeia, que tem a do Palmeiras, né? Tem o Canindé. O Canindé na Portuguesa. E o Pacaembu, que está coladinho ali com o Higienópolis. Além disso também, a questão de infraestrutura de saúde lá é bem equipada. Então tem o Hospital Santa Isabel, tem o Hospital Samaritano, Santa Casa, tem o Sabará Infantil, Santa Casa ali que é próximo, que é né? junto com Santa Casa Isabel, já né? é Santa Cecília. Já é Santa Cecília, fica Mas próximo, bem próximo. O vizinho. Laboratório Fleury, então quanto a isso ele é bem servido e também com pra quem relação... tem dinheiro, né? Mas além de tudo e também ele é bem servido de restaurantes. Ele não é tanto de bares e tal, mas de restaurantes, assim, restaurantes de renome, de pessoas, né, chefes famosos e tal. Também ele é bem servido nesse sentido. E tem o cemitério ali também colado, o Cemitério da Consolação, o cemitério dos mais antigos de São Paulo, e que tem ali obras de arte do próprio Victor Bergeret, né, que, enfim... Tem ilustres enterrados lá. As que sobraram lá, né, eu diria, né? Pois é. As que sobraram, porque você está falando do Cemitério da Consolação, sim, né? Sim. Que sofre constantes furtos. Eu não vou dizer, não é assalto, são furtos, né? E vive subindo acho coisas que eles de não lá. põem a arma pra
No coveiro. Senão eu vou te matar, né? O coveiro que tá cuidando do negócio lá, enfim. Mas já teve obra do Brecheret, hoje a gente não tem mais. Eu vou levar, mas você não tem fala nada, mano. Tem o mais famoso. Pior que ninguém nunca denuncia, né? Nossa, as piadas são as piores. Dá a cortada, velho. Vai. Não, o mais famoso. Deixa eles concluir. O mais famoso é o do mausoléu do próprio Matarazzo, da família Matarazzo, né? Que é do Victor Brecheret, que ainda está lá em paz. Só complementando a informação que o Danilo falou, Saúde é considerado o bairro que teve maior número de investimento de empreendimentos nos últimos 3 anos, né? Então qualquer quadra que você vai lá no miolo ali da Saúde, tem pelo menos 1 ou 2 empreendimentos sendo levantados. Então é uma cidade não, né? É um bairro que era até 10, 15 anos atrás maior número horizontal e hoje está mudando muito. Então tá verticalizando. Tanto que para enxergaram valor, valorizaram a região e eles estão vendo isso para subir. Porque ainda é um espaço que ali você consegue ter apartamentos de pelo menos 70 metros quadrados, 2 vagas na garagem, que ainda são coisas que jovens buscam, que na área central já não faz mais, né? Então, e se faz, acaba virando um valor muito alto, porque o valor do metro é maior. Não que a Saúde seja muito barato, tá? Hoje lá gira em torno de 11,5 a 12 mil metros quadrados. De um empreendimento novo. De empreendimento novo de padrão médio. A diferença em Pinheiros também tá por aí, né? O empreendimento na planta tá por aí, entre 10 e 12. A diferença é que o valor absoluto é menor porque o imóvel tem 20 metros quadrados, né? Sim. Então você vai falar, você vai morar numa região por 400 mil? Opa, só que eu não consigo respirar. É só varanda meu apartamento. Eu abro, já é varanda. Tem que Hoje fechar. A média, mais ou menos, na Saúde é 700 a 800 mil um apartamento de 60, 70 metros quadrados. Né? Só a Elis tocou na questão do Parque Buenos Aires, que tem no Higienópolis, né? A Moca sofre um pouquinho com isso. Eu falei aqui de 2 parques, o Parque da Sabesp, mas é um parque bem pequeno, que é recente, inclusive fizeram há pouquíssimo tempo. E falta um pouquinho disso lá, né? As pessoas reclamam muito, um lugar para poder correr, para poder levar o bicho e tal. Inclusive eu tenho um cachorro e a minha esposa costuma levar o cachorro no Parque da Independência, que é no Ipiranga, é um bairro colado na Moca, né? Então é um parque legal, tem um espaço bom lá para você soltar o cachorro. Inclusive a gente já falou isso num podcast nosso aqui, mas não é dentro do bairro, não é um lugar, não é uma coisa que você faz a pé. Então essa é uma das queixas que tem ali. Como é um bairro muito consolidado já e fabril, né? Sobra pouco espaço para isso. Talvez a subprefeitura pudesse dar uma atenção especial para isso e tentar encontrar um lugarzinho ali. E sempre tem, né? Basta um pouco de vontade e interesse político que as coisas acontecem. Mas é uma reclamação que tem na Moca com relação a isso. Em Pinheiros, e aí eu digo um pouco pelo conhecimento que a gente tem aqui, também sofre um pouco disso, né? Porque o mais próximo que tem aqui ou é a USP ou é o Vila Lobos. Tem outro mais, acho que talvez seja um pouco mais próximo que o Vila Lobos, seja o Ibirapuera, mas aí já não é mais no bairro. É uma boa pernada. E aí tem praças ou parques menores, tipo perto da Paulista tem o Parque Trianon, que já, dependendo da região de Pinheiros que você tá, ele é um pouco mais perto. E praças no meio do bairro mesmo. Então, no meio ali próximo Pinheiros, Vila Madalena, tem muitas praças bem servidas, mas que não chega a ser um parque, né? Então, é uma região que tem um pouco de deficiência nessa questão. Para você que tem um cachorro e pensa em ficar em Pinheiros, a galera anda na rua mesmo com os bichinhos, né? Você vê muito passeadores de cachorro e os próprios moradores mesmo. Mas esse é um problema, talvez, de 90% dos bairros de São Paulo, né? Talvez o Higienópolis é um caso um pouco mais à parte ali, por ser um bairro mais antigo e que foi preservado, né? Agora os outros... Mas acho que eu tenho a sensação... A região leste e norte são muito deficitários em relação a áreas verdes. Eu não falo só de parques ou praças, eu falo de arborização urbana mesmo ali nas vias, sabe? Isso faz toda a diferença, até por questão de vias como a principal da Moca... País de Barros. Isso é uma forma até de abafar som, de diminuir poluição. Então, questão de enchente, tem um monte de coisa. Dúvida. Então, são questões que há se considerar também no momento que você está escolhendo, porque
porque impacta bastante na saúde, tanto mental quanto física, de quem vive naquelas regiões, assim, né? Então, a destacar as regiões leste e norte da cidade de São Paulo, que são mais áridas, né? Tem bem menos, desculpa, vegetação, né, do que outras regiões da sul, oeste. Então, isso eu acho que é um ponto. Essa reclamação aí que eu falei da Moca, do pessoal da Moca, não é de graça, né? A Moca é a que tem a menor Área verde por quantidade de área habitante. verde por habitante, né, de todos os distritos de São Paulo. Então realmente é uma coisa que... E aí fica se sente mesmo a poluição, né? Coisa um pouco ostensiva ali. Mas enfim, a gente se adapta, né? Não tem jeito. Como o Satoshi falou, esse é o problema dos cachorros, por exemplo, deles não terem lugar para passear, é uma coisa da cidade inteira. E tem que se adaptar com isso. Eu acho que a ideia foi a gente justamente dar uma resumida de cada um desses bairros e que a gente conseguisse mostrar os prós e contras e que você entenda o que é desses prós e contras, qual que é o mais importante para você, na verdade, né? contra a gente quase não falou, né? Todos os bairros são ótimos para morar, né? Sim, mas daí cada um falou um pouco porque a gente já mora, então a gente enxerga muito mais os prós, mas a gente acaba enxergando, óbvio que são regiões que não são de periferia, que são regiões Mais consideradas centrais. mais centrais, nobres, Todas né? estão Não. no centro expandido de São Paulo. Exato, né? Todas têm rodízio. Então, todas têm rodízio, exato. Mas é isso, eu acho que assim, o importante é você, se você hoje está procurando um lugar para morar, tá com dúvidas, está vendo prós e contras, é importante você, antes de ver os prós e contras de cada região, de cada possibilidade que você tem para morar, listar os seus prós e contras, né? O que é importante para você, o que é prioridade, o que tem uma certa importância, mas menos do que colocar seu grau de prioridades para você conseguir chegar no que vai te atender da melhor forma dentre os que a gente falou. E tem muitos outros bairros de São Paulo. Mas acho que o importante é isso, você conseguir analisar bem o que é prioridade para você conseguir direcionar as suas escolhas. Esses bairros que a gente falou, como o Satoshi até brincou aqui, na verdade não tem ponto ruim, né? São bairros importantes de São Paulo, são bairros relativamente centrais, são bairros consolidados, então não vai acontecer de você comprar um apartamento lá e daqui a 10 anos ele micar, né? A não ser que você compre um lugar muito específico, aconteça alguma coisa horrorosa lá. Mas via de regra, são bairros consolidados, né, que tem uma boa procura, né, de imóveis e tal. Todos são acessíveis também. São acessíveis, exatamente. Não de custo financeiro, mas de transporte. Acho que também de custo financeiro. Não são bairros milionários, né? Mas assim, existem os que estão mais no topo e os que estão mais abaixo, mas são acessíveis em todos os aspectos, eu diria. Mas enfim, é isso aí. E a gente frisou também bastante a questão de transporte público, né? Então, acessíveis nessa questão também que o Satoshi estava falando, de que você não depende de carro ou não depende de 3 horas de transporte para ir e voltar para onde você precisar. Para mim é uma coisa importante. Tem que sempre também, é o que você falou, as pessoas têm que ver o que é o melhor para cada uma, claro que pensando no bolso, porque também, né, senão a gente teria liberdade. Isso faz parte da prioridade de cada um. Mas tem a questão também de onde a pessoa trabalha, então esse deslocamento eu acho que a grande maioria das pessoas pensa muito nisso, né? Esse deslocamento. Cada um tem a sua, né? Mas eu acho que a questão da onde você trabalha, isso pesa bastante na hora da escolha, né? Exatamente. Essa qualidade de vida disso aí, nesse aspecto é importante. Uma dica legal é, se você tem dúvida em que bairro vai morar, aluga um lugar primeiro, fica um ano ali, experimenta ali, né? Sente né, a cidade, como é bairro, viver lá. Né? E aí depois achar que é o lugar, aí você busca um imóvel para comprar. Né? É um pensamento que no Brasil ainda não se tem tanto, mas sempre tem essa ideia de eu quero meu imóvel próprio, mas muitos outros países mais de primeiro mundo pensa dessa forma um pouco mais flexível, de viver de aluguel a vida inteira, porque não sabe quando vai ter um filho, quando tiver um filho muda de apartamento para 2 dormitórios, quando tiver outro filho ou mudou de emprego, vai para um bairro mais próximo do emprego, então
ser um pouco mais flexível e ficar menos preso ao seu imóvel que acaba te travando de certa forma naquela região para sempre, por um período muito maior, né? Tive um cliente que comprou um apartamento, estava ficando pronto, recebeu a oportunidade para sair do país, né? Então agora já está vendo o apartamento, então fez o apartamento do jeito que sempre quis, só que não vai usar. E agora tá indo pro exterior. Esse aí tá bom. Esse aí tá melhor que nós. Depende do exterior que ele tá indo, ele tá nem preocupado com esse apartamento. E outra coisa, a gente sugeriu aqui de eventualmente fazer uma série falando de outro. Se alguém quiser sugerir aí nos comentários, algum bairro que quer saber mais, aí né? onde as nossas linhas de contatos aí com a gente, né? Se alguém quiser sugerir bairros que a gente poderia falar aqui, as portas estão abertas para sugestões. É isso, e aí de novo agradecer ao Vereia que deu essa sugestão de tema, acho que conseguimos falar bastante. Você acha que ele vai escolher um dos 4? Eu acho que é possível, talvez ele escolha um que não seja um desses, talvez seja Itaim ou Vila Olímpia, que a gente não falou, mas talvez esteja no próximo. Talvez esteja no próximo, quem sabe, né? Se ele falar, pô, te dei a sugestão de tema, você foi lá e não falou do bairro que eu queria saber mais, velho, faz um próximo episódio aí a gente... E contatos, sugestões, críticas, a gente tem por e-mail podcast.arq2p@gmail.com ou pelo Instagram podcast_arq2p. Mandem suas críticas, sugestões, comentários, que a gente tá sempre ouvindo vocês. E é isso, valeu, até semana que vem. Valeu, galera. Valeu. Tchau. É considerado o bairro mais característico que melhor representa a cidade de São Paulo. A Moca? É. Ah, não. São Paulo não existe um bairro que representa São Paulo. Acho que tem, a Avenida Paulista. Eu acho que representa São Paulo. Pode ser, tem de tudo lá, né? Nordestino, sulista. É que na verdade ele representa porque todo Mas não mundo vai lá, morando, mas não andando, que mora lá. né? Andando ali.